Então, a gente está dando sequência ao estudo do livro Portões da Prática Budista, né? Então, esse livro, ele vai tratar dos passos fundamentais do budismo, né? Daí, a gente está estudando os 4 pensamentos que direcionam a mente para o Dharma. Tópico crucial, galera. Todas as escolas do budismo tibetano, tá, vão tocar nesse assunto. Então, quais são os 4 pensamentos? Vida humana preciosa, impermanência, karma e sofrimento. Deu para notar que os 4 pensamentos ele começa justamente com uma contemplação ou reflexão que a gente precisa ter de aproveitar essa dádiva que é estar vivo. Como aproveitar isso? Então, com a vida humana preciosa, é como se a gente olhasse para o que realmente importa. Realmente importa. E a gente contempla a vida humana preciosa, lembra das liberdades da vida humana preciosa e, em seguida, contempla também a impermanência, ou seja, a gente não é eterno, entende? A gente não é eterno. Talvez, por uma questão de sabedoria, a gente nasce, mas não sabe qual é o dia do nosso prazo de validade, né? Qual é o dia que se encerra. Então, isso significa o quê? Como o nosso tempo é curto e a gente tem uma vida humana preciosa, a gente entende o karma, que é o quê? Ainda que eu direcione minha energia numa determinada direção, eu preciso cuidar da maneira que eu estou me conectando às relações. Às vezes a pessoa está aprontando tanto que a única conexão que ela tem disponível é a do Wi-Fi. Horrível, né, gente? Mas veio isso agora na cabeça, assim. Porque o que acontece? A gente precisa estudar com cuidado, muito cuidado, esse tópico fundamental de, de, de ações positivas produzem um ambiente positivo e ações negativas produzem um ambiente negativo. Isso é 100%, Roberto? Não, porque o samsara ele não funciona como uma perfeição, mas tu vai andando e vai olhando ao redor. Se tu quiser quer saber como uma pessoa tá, tu não pergunta para ela. Tu pergunta como é que estão as relações ao redor dela. E aí tu tem uma margem de erro, claro, né? Não tem uma perfeição. Até o próprio Buda também, ele não conseguia ajudar todo mundo. Tinha gente que achava que o Buda era um farsante, um crápula, né? E mesmo assim o Buda seguiu com uma motivação correta. Então, fundamental a gente olhar para isso. Fundamental também olhar que, na perspectiva do budismo, a gente não olha para o karma como uma coisa cristalizada. A gente olha para o karma no budismo como alguém que olha uma pedra de gelo. Então, dentro de determinadas condições, a pedra de gelo continua cristalizada, solidificada. Em outras condições, aquela pedra de gelo, ela é água, né? Interessante fazer essa analogia, entende, gente? Por exemplo, quando a gente fala de gelo, a gente está falando de água, mas a gente esquece disso. A gente diz assim, é gelo. Então, a gente olha essa importância, olha a importância da gente não perder tempo para não deixar escapar a oportunidade de trabalhar com as situações. As situações são trabalháveis, galera. As situações são trabalháveis. Então, a gente começa a olhar para os lugares que nos assustam, como diz Pema Chodron, né? De maneira honesta, tá? Por exemplo, teve um caso que eu estava acompanhando, onde chegou um momento que a gente teve que gargalhar junto, eu e a outra pessoa, que é assim, chegou um momento que a outra pessoa se deu conta que ela estava operando por carência. E aí ela disse assim, mas Roberto, parece que se eu não tiver a carência como força motora, eu não consigo me mover de outra forma. Aí quando ela se deu conta disso, aí bingo, cai a ficha. Vocês entendem? Tipo, não é lutando contra.
a carência. Não é lutando contra, é olhando mais de perto sem se envolver com aquilo. Então, a questão do Dharma inteiro é oferecer um mundo de possibilidades que dentro do modo, dentro do pensamento que a gente utiliza como maneira de estruturar a vida e a realidade, esse recurso que a gente tem no Dharma, ele é escasso. Desculpa, eu falei uma coisa agora que ficou dúbia, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que dentro da maneira usual da gente estabelecer conexões, essas maneiras são escassas. Existem poucos recursos, entende? Poucos recursos. Então, por exemplo, você pode entender bastante sobre a questão da psique humana e por aí vai, mas você não tem recursos para internalizar aquilo. Então, aqui a gente está tentando mostrar outros recursos, mais recursos para poder internalizar, para poder olhar mais de perto e estabilizar essa questão dos ensinamentos da meditação. Então, tendo dado esse sobrevoo geral, né, a gente vai entrar no tema de hoje, que é Oceano de Sofrimento, página 103 para quem está com o livro. Para quem não tem o livro, abre os ouvidos e participa também. Uma outra forma também de apresentar os 4 pensamentos, tá, galera, seria assim: como que anda o seu mundo interno? Ou então, essa frase que eu coloquei, ela é mais, ela convida mais, né? A frase original que eu coloquei é: você tem um mundo interno? Essa é mais assim, tipo, aí eu acho que essa assusta mais. Mas você tem um mundo interno? Então, os 4 pensamentos de transformamento, eles vêm para ajudar a gente a perceber isso. Tendo colocado o tema do karma, a gente viu que uma das formas de se abordar o karma é a gente começar a acompanhar junto, ver mais de perto, tá? Acolher mais quais são as consequências da nossa ação, das nossas ações em corpo, em fala e de mente. A gente começar a fazer isso, tá? A gente começar a ver qual é o impacto daquilo. Então a gente começa a refletir, a internalizar e a perceber que nossas ações, elas são conectadas. Nossas ações são conectadas, mas sem haver interdependência. Então ele diz, seguindo no texto agora, tá? Ele diz assim: o resultado de todas as ações que praticamos forma a trama da nossa vida, como a de um tapete. Cada fio, cada detalhe, tá? Então vamos lá. Quando ele fala ações, ele não está falando apenas das ações, é grifar aqui. Ele não está falando apenas das ações que são as ações que a gente vê. Por exemplo, vamos supor que a gente vai para uma reunião tensa assim, plano pedagógico e por aí vai. Aí a pessoa que está do nosso lado está igual uma chaleira, que é assim, ela está muito irritada, ela não expõe a irritação dela, mas ela está, sabe chaleira quando sabe que está no ponto, fazendo aquele barulhinho assim? Então, o que acontece? Talvez nem a própria pessoa saiba que ela está se envolvendo com aquela reação. Então, isso seria o quê? Não é uma ação visível de corpo. Para quem está fora, é uma ação visível de corpo. Mas eu estou falando para quem está sentindo aquilo. A pessoa simplesmente se sente tomada, tá? E, mas é uma ação de mente e é uma ação de energia, tá? Então, o resultado de todas as ações que praticamos forma a trama da nossa vida. O que é que ele fala trama? Porque, geralmente, essa questão da trama está vinculada à maneira como nós nos vemos, né? E a gente está começando a perceber que a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente descreve e a maneira como a gente realmente são coisas diferentes.
Então, cada um de nós continua a tecer diferentes realidades físicas e ambientais, amarrando-se com mais força aos ciclos de sofrimento. Então, mais ou menos assim, galera. A gente tem a mente, tem as nossas ações, que são o foco da mente, onde a mente está, e tem linhas. Sabe, vocês sabem linha? Linha de costura. Então, a gente está o tempo todo costurando realidades, tá? O tempo todo. A questão é que, sem lucidez, a gente acaba criando ciclos de sofrimento, sem se dar conta, né? E esses ciclos de sofrimento, eles nos agarram com mais força, cada vez que a gente tenta lutar contra. Então ele diz, nossa experiência depende do nosso karma, que produz graus variados de enganos e ilusões. Isso é muito profundo, galera. Em primeiro lugar, porque quando ele diz nossa experiência, ele está dizendo o seguinte, nossa experiência. Então significa o quê? Que aquilo é uma experiência possível. Então, seria assim, de olhos abertos, vírgula, mundos possíveis. O mundo está sempre em aberto, pessoal. Mas não é porque o mundo está sempre aberto que eu posso sair por aí fazendo o que eu quiser. O mundo está sempre aberto, mas eu entendo como funciona a interdependência do karma e entendo como que a gente se engana dentro dessa mente estreita. Como que a gente se engana com isso? O exemplo que eu gosto de dar é o exemplo dos economistas, né? Quando o ano girou de 2019 para 2020, eles tinham uma certa visão de mundo. Aí veio a pandemia e aquela visão de mundo ela entrou em colapso. Então, aquela visão ela é operativa, ela funciona, ela tem coerência, tem coesão, mas diante da realidade como ela é, aquela visão é uma visão particular. Aquilo é uma experiência possível de mundo. Tá? Então ele diz, se os venenos da mente são intensos, quais são os venenos da mente? Os venenos da mente são ignorância, aquisitividade e avareza e medo. Tá? Na verdade, a ignorância gera todos os outros dois, mas a gente fala assim de modo separado para ficar mais didático, tá? O que seria a ignorância? A ignorância seria não saber, não perceber essa conexão sobre os efeitos das nossas ações. De um modo mais sutil, não apenas a ação de corpo, por exemplo, mas as ações de fala e as ações de mente. E não perceber o processo dinâmico de como que a gente cria esses padrões de aprisionamento, né? Então, se os venenos da mente são intensos, experimentamos uma realidade muito dolorosa e infernal. Por exemplo, um exemplo pouco citado sobre os venenos da mente intensos é a incapacidade da gente ouvir. A incapacidade de ouvir o outro. E pode ver, geralmente a discordância, a briga, a tentativa de gerar discórdia vem porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Então, se vocês olharem com cuidado, as imagens dos Budas, elas são representadas geralmente com um Buda com uma boca bem pequena e duas orelhas que parecem orelha de cearense, assim. Pá, gigante. Que significa os Budas e Bodhisattvas em contato com as pessoas, né? Então, seria muito interessante que a gente pudesse não apenas concordar com isso, mas pudesse contemplar. Então, eu vou mudar um pouco a dinâmica do grupo, já estou avisando a vocês, tá? Que é assim, é, eu vou dar espaço para vocês falarem. Então, eu queria que a gente pudesse contemplar exemplos, pode ser exemplos na nossa vida, exemplo de vidas, pessoas na história, vidas de pessoas ao nosso redor, exemplos do noticiário, onde a gente pudesse ver o seguinte exemplo. A premissa é, quando os venenos da mente aparecem de maneira muito intensa, a gente experimenta uma realidade muito dolorosa e infernal. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre o que é que a gente vê disso.
na nossa experiência, tá? Eu queria ouvir um pouco. Deu para sacar o que é que está sendo pedido? Querem que eu repita? Quer que repita? Ou deu para sacar? Quer que repita, né? É, é que a gente pudesse É, mostrar. pode, Desculpa, Bárbara, pode falar? pode repetir, por favor? Tá. Eu queria que a gente pudesse enxergar exemplos onde a gente viu que quando os venenos da mente estão muito intensos, a gente experimenta ou outras pessoas experimentam uma realidade muito dolorosa e infernal. Eu vou começar, tá? É assim, a gente entra no elevador e a pessoa ela tem medo de ficar em ambientes fechados. Acho que é claustrofobia, né? Eu não lembro como é que é o nome. E aí, no elevador, tá todo mundo bem, mas apenas ela experimenta uma realidade de medo e dor. Isso é um exemplo. Eu não estou analisando ainda se isso é bom ou se é ruim, não é isso, tá, galera? Mas é a gente entender que tem algo acontecendo e aí a mente se distrai e ela fica presa ali dentro e ela sofre muito ali dentro. Vocês poderiam dar exemplos? Podem escrever ou podem abrir o microfone e falar. Um outro exemplo é quando a gente tem um surto de raiva. A gente olhar com cuidado, passou a raiva, a pessoa nem lembra o que é que ela falou. 5 minutos depois ela nem lembra o que é que ela falou mais. Então é uma realidade que é dolorosa e às vezes infernal. Infernal por quê? Porque, por exemplo, se essa raiva foi contra alguém que tu gosta muito, tu fica com vergonha, pô, tu fica se sentindo culpado. Eu vou dar uma. Tá dando para me escutar? Tá. Eu vou dar um exemplo que me contaram hoje. Um senhor me contou, estava conversando comigo, aí ele falou que viu as, que ele era catador de latinha, parece. Ele e a esposa dele. Uhum. Aí ele viu ela, e era aniversário dela. Aí ele saiu para catar latinha para conseguir R$ 10 para comprar um presente para ela. E ela ficou em casa. Só que quando ele chegou, ela estava dançando, sei lá, alguma coisa assim com outras pessoas. E ele teve um surto de raiva e bateu nela. E aí ela foi pro hospital, foi muito séria a agressão. E aí depois ele se arrependeu amargamente, porque ela ficou em estado grave, os médicos disseram que ela ia morrer. E aí ele se arrependeu muito mesmo. Mas ele teve aquele surto, aquela energia tão grande que ele disse que até o policial que ia registrar o caso ficou com pena dele depois que ele falou, né? Tudo, porque ele ficou perdido. Ele disse que não estava nele, que nem conseguiu pensar em nada. Poxa. E como é que tá o estado dela, hein? Ela conseguiu sair do hospital? Como é que ela tá? Conseguiu e eles estão juntos de novo. Faz Poxa. tempo. Ah, eu fiquei tentando me colocar no lugar dos dois aqui enquanto tu falava, né? Tipo, até meu corpo assim tremeu um pouco aqui quando tu disse que bateu nela a ponto de ir no hospital. Poxa. Foi com garrafa, tudo muito sério. Mas que bom então que eles conseguiram se, se reatar, né? Laura, quer dar um exemplo? É. Eu ia falar nesse sentido também, de, assim, crises muito grandes de medo, né, de raiva, né, que a pessoa tem uma percepção das coisas, mas não é... Isso cria uma outra realidade, né? Cria uma realidade sobre a pessoa. Mais ou menos nesse sentido também. Tá, ótimo. Vocês percebem que, de certa forma, a gente tem uma conexão com aquele medo ou com aquela raiva, porque a gente consegue sentir-se, a gente consegue sentir um pouco aquela experiência, não de modo completo, mas a gente consegue um pouco sentir aquela experiência. Por, Sim, por exemplo, quando a gente fala do medo e da raiva, a gente se coloca naquele lugar. Qual é a diferença? É
o contato que a gente tem com aquilo. Por que é que eu falo disso? Porque geralmente vai parecer que reduzir os venenos da mente é criar barreiras diante dos venenos da mente. E o que a gente está tentando mostrar é que, se os venenos da mente aparecem, o ponto principal é a maneira que eu lido com eles. Então, quando a gente fala de Dharma, de budismo, a gente quer oferecer recursos para que as pessoas comecem a olhar para isso. Que são recursos que geralmente a gente não vê. Como, por exemplo, como a gente vem de uma base científica, né? Geralmente a gente tenta ficar preso à questão de resolução, de urgência. Então, eu tenho uma amiga que trabalha no setor judiciário. E aí ela pegou um caso que é bem complexo, e na hora que o advogado foi assinar a sentença final, ela perguntou para o advogado, ela também é advogada, tá? Ela perguntou para o advogado, como que tu se sente quando tu faz isso? Aí o advogado disse, como assim? Como eu me sinto? Ela disse, tu sente teu corpo? Tu sente tua respiração? Aí ela disse que o advogado soltou a caneta assim. E ele disse, olha, isso que tu tá me perguntando é óbvio, mas ninguém tinha me perguntado dessa forma. Porque ela comentou um pouco que tem uma hora que acaba caindo numa região de indiferença, porque você fica muito analítico e querendo resolver rápido as sentenças. E aí ela pediu para a pessoa parar, o advogado parar, e tentar olhar os dois lados, como que cada um estava sentindo e como que ele se sentia. Ela disse que a pessoa agradeceu. Isso é uma coisa que ela falou na hora, né? Eu disse, pô, que bonito que tu está me trazendo esse relato. É uma sentença complexa. E geralmente a gente tenta escolher um dos lados para escolher o herói e o vilão, o culpado e a vítima. Aí o advogado chegou à conclusão que, tipo assim, nossa, a questão é muito mais complexa do que escolher um culpado ou uma vítima. Para nós, talvez, isso pode parecer crucial, mas não é crucial, pessoal. E além dos extremos, não é crucial. Então, é muito importante que a gente mantenha esse olhar, que não é um olhar passivo diante da realidade. É um olhar que entende, se permite estar aberto, mas é um olhar que está além do condicionamento. Como, por exemplo, é, é, você olhar para suas ações ou olhar para as ações do outro, entendendo quais são as consequências daquilo a curto, médio e longo prazo, vendo se aquilo traz sofrimento ou não, isso é um olhar que vai ser útil em qualquer lugar, pessoal. Por exemplo, a gente vai fazer o cadastro do cartão de crédito que vai vir. Aí tem lá, profissão. A pessoa olha assim para a profissão e dá uma risadinha. Aí ela escreve assim, profissão. Ela diz, eita, se eu colocar aqui Bodhisattva vai dar problema, né? O crédito não vai entrar. Porque eles fazem análise para aí vai, né? Aí ela bota assim, construtor de conexões humanas. Aí ela abre o parêntese e bota a profissão dela, entende? Que é isso, é ela lembrar que a profissão dela vai garantir o bem-estar dela, o salário por aí vai. Ok, não é isso que a gente quer falar. Mas que ela lembrar que a profissão dela é um local que ela usa como recurso para construir relações, construir conexões. Ela vê a equanimidade, né? O solicitante do, da minuta depende do advogado, assim como o advogado depende do solicitante da minuta. Não tem melhor ou pior. Eles são equânimes, né, nessa condição. Então, ainda que a gente entenda que é possível experimentar essa realidade muito dolorosa, a gente também entende por empirismo, tá? Que os venenos da mente podem se reduzir. Porque uma vez que a gente começa a comprovar na nossa experiência que os venenos da mente se reduzem, nossa realidade, ou seja,
A realidade aqui, vamos lá, essa realidade pode ser realidade externa, realidade interna. Geralmente, como a gente cresce dentro de uma lógica onde precisa ser útil, eficiente e perfeito, a gente está muito focado na realidade externa. A realidade interna, ela vem a partir de um olhar que está olhando como que a gente constrói realidade. Porque vocês entendem que quando surge a raiva ou o medo e assim por diante, eles são como se fossem óculos 3D. Todo mundo já usou óculos 3D? Acho que sim, né? Então, quando você usa um óculos 3D, ele dá uma dimensão mais exagerada do que as coisas como elas são. Ainda assim, aquilo funciona, aquilo vai. Por exemplo, tem um casal de amigos que tem esse coisa de, como que é? Realidade aumentada. Eu não sei se é realidade aumentada, realidade virtual, enfim. Eu sei que ele bota um capacete lá e ele vai andando e vai vendo coisas que não estão propriamente no lugar. E aí tem uma hora que a esposa dele comentou, né, do casal, que ele ia pular do penhasco e ela deu um empurrão nele. Rapaz, ele deu um grito. Só que ele não estava pulando de penhasco nenhum, entende? Ele estava andando no chão. Essa experiência, pessoal, é, essa experiência, ela vem com uma contemplação muito profunda dessa questão de como construímos realidades. Porque o chão que eu estou sentindo não é mais o chão físico, tá? É o chão daquela realidade virtual. E a gente esquece dessa realidade mais ampla e fica presa nessa realidade virtual com muita facilidade. Então, a maneira que a gente quer é entender como construir realidades menos severas e mais agradáveis. Tá? O Buda falou sobre o sofrimento do mesmo modo que falaríamos sobre a doença aos doentes. Isso é bonito, esse texto é bonito. Que é assim, para ajudá-los a compreender a sua enfermidade e tratamentos possíveis. Poxa, isso aqui resumiu o papel inteiro do budismo, tá? O budismo não precisa de curtida, nem de salvamentos, nem de seguidores, nada. O papel inteiro do budismo é falar sobre a doença, essa doença da mente, né, aos doentes, para ajudá-los a compreender a sua enfermidade e os tratamentos possíveis. Poxa, galera, que bonito poder falar isso hoje aqui, entende? No grupo, assim. Obrigado por essa partilha, tá? Porque isso aqui precisa ser falado, pô. Tá? A roupagem com que isso vai vir, aí depende. É por isso que a gente vai ver budismo tibetano, budismo japonês, budismo e por aí vai. Isso é a roupagem. Mas o ponto principal é a gente falar da doença para os doentes e ajudá-los a compreender a sua enfermidade e os tratamentos possíveis. Então, quando a gente fala de sofrimento, a gente não é masoquista, pô. Aí o Chagdu, ele diz, se não houvesse cura para o sofrimento, não haveria por que discuti-lo. Simples, né? Simples. Nós falamos sobre o sofrimento como alguém que está tentando entender de uma maneira mais ampla. Alguém que está tentando entender aquilo. Mas o fato de que a cura existe faz com que seja fundamental reconhecermos o sofrimento para podermos tratá-lo. Reconhecer, entender quais são os efeitos daquilo para depois poder ver que é possível criar realidades menos severas e mais agradáveis, pessoal, para a gente e para os outros. Tá? Daí eu vou parar por aqui, galera, porque ele vai entrar nos 3 tipos de sofrimento. Então eu vou só enunciar, mas não vai dar tempo de concluir hoje, tá bem? Então, na visão do Dharma, na visão do budismo, existem 3 tipos de sofrimento. O primeiro é chamado sofrimento da mudança. O segundo é chamado sofrimento que sobrepõe ao sofrimento. E o terceiro é sofrimento que tudo permeia. Na literatura,
vocês vão encontrar isso também com outros nomes, que é sofrimento da mudança, sofrimento do sofrimento e sofrimento do condicionamento à ignorância. O sofrimento que toca a todos também, pode ser. Daí a pessoa vai dizer, eita, Roberto, que negócio pesado. Está 3 tipos de sofrimento. Não, pessoal. A gente precisa entender que as pessoas estão... Boa pergunta, Bárbara. A gente precisa entender que as pessoas estão em seus locais. Então, ao invés de tentar nivelar as pessoas ao que está sendo falado, a gente... Desculpa, ao invés de a gente congelar e dizer assim, só existe esse ponto e falar, aí o que é que o Buda fala? Ele fala de um jeito que pode tocar as pessoas no lugar onde ela está. Por exemplo, essa pergunta da Bárbara, a insatisfação é qual tipo de sofrimento? Isso é uma pergunta que é pouco comum. Geralmente o que a gente chama de sofrimento é assim, rapaz, essa luz me dá uma dor de cabeça depois do encontro. O sofrimento físico, né? Agora eu considero assim, recentemente, porque é recentemente, ao longo da história, que a gente está falando de saúde mental, por exemplo. Isso é algo novo na nossa cultura, na nossa vida. Mas aí a gente entende isso, tá? Tá. A insatisfação é qual tipo de sofrimento? Boa pergunta. Boa pergunta. Salvou o dia. Pergunta bem boa. Quando vem a pergunta boa, vamos lá. A gente poderia dizer assim, vamos olhar, eu vou rebater. Tu jogou a bola assim, eu tô no vôlei, né? Tô levantando de novo. Que é o seguinte, a gente acha que o sofrimento da mudança traz insatisfação? O que é que vocês acham? Por exemplo, a gente tinha uma vida, a gente tinha um estilo de vida. Aí veio a pandemia e mudou nosso estilo de vida. A gente acha que isso gerou uma insatisfação ou não? Algum nível de desconforto? A resposta é sim. Então, existe insatisfação no sofrimento da mudança. A gente está contemplando isso. A gente acha que existe insatisfação quando a gente está no sofrimento dos sentidos físicos, né? Quando a gente diz assim, nossa, essa luz dá muita dor de cabeça depois do encontro. A gente acha que tem algum nível de insatisfação? Essa é mais fácil, né? Sim. Senão não estaria levantando a insatisfação. A minha insatisfação já é justamente dizer, olha, essa luz me dá muita dor de cabeça. Essa já é insatisfação. Agora, a gente acha que a insatisfação, justamente por a gente desconhecer a maneira como a nossa mente funciona, isso seria o sofrimento da ignorância. Aí tem insatisfação também. Ou seja, quando falamos de sofrimento, esse termo sofrimento não é bem o melhor, tá? Mas é como foi traduzido, como foi adaptado para a nossa língua. Quando falamos de sofrimento, a gente está vendo que tem um nível mais externo, o nível mais sutil e um nível que passa despercebido ao olho nu. Um nível que se passa atrás dos olhos. Eita, Roberto, essa coisa muito atrás dos olhos é poética, né? Tá, como é que é? O sol agora está em peixes agora, né? E tá... Não, é que é assim, por exemplo, uma emoção, pessoal. Descreva com precisão uma emoção. É difícil, pô. Descreva com precisão como funciona o efeito de uma emoção. Agora, se eu começo a perceber o sofrimento da ignorância, eu começo a descrever com clareza como é que funciona aquilo. Então, os 3 tipos de sofrimento têm satisfação. Porém, o sofrimento que tudo permeia, ele vai tratar de como que essa insatisfação surge a nível de mente, tá? Já que o budismo inteiro ele vai se basear na questão do processo da mente. Como isso é algo muito sutil, sutil é assim, não dá para tu pegar no estalar de dedos, a gente fala como se fosse um processo gradual. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo.
Essa pergunta é boa, muito boa. Consegui responder, Bárbara? Para mim, o pior é a insatisfação, por não entender totalmente a mente. Ah, com certeza. Isso aqui já é um exemplo danado, né? Chegou hoje, já está virada no modo quântico, como a gente diz aqui em Recife. Esse aqui é um exemplo de motivação, né? A melhor motivação possível é a gente entender como poder, como compreender o funcionamento da mente e poder ajudar as pessoas a elas também ganharem essa autonomia, então. Por isso que eu brinco assim, gente, o budismo não vai ser aceito como uma tradição, porque o nosso papel é gerar autonomia para as pessoas. É tipo assim, vai embora, cresça e desapareça, bicho de sete cabeças. Por quê? Porque é o que o Buda fez, né? O Buda, ele gerou essa autonomia e ele vai andar no mundo para falar com as pessoas. Ele não está preocupado com seguidores, ele está preocupado que a pessoa cresça, que ela ganhe autonomia frente a esse processo. Maravilha, Bárbara. Se puder continuar nas quartas-feiras e achar que o que a gente está estudando faz sentido, vai clarear muito essa questão da insatisfação e por que que a gente consegue ajudar algumas vezes e outras não. Maravilha. Então, não vou seguir, galera, porque não vai dar tempo de aprofundar. Mas aí fica a dica que no próximo encontro a gente vai trabalhar os 3 tipos de sofrimento, tá? Sugestão. Quem veio hoje observar exemplos disso. Exemplos dos 3 tipos de sofrimento. Qual o melhor? Não tem. É o que você consegue observar. Por exemplo, eu levei uma queimadura essa semana. Vocês acham que isso tem tipo de sofrimento ou não? Tem. Agora, a maneira como eu vou reagir diante disso pode mudar. A maneira como eu reajo ao sofrimento vai mudar. Por exemplo, o fogo. Vocês acham que o fogo ele é bom ou ruim? Depende, né, galera? Por exemplo, se eu for cozinhar, o fogo é bom. Se o fogo se alastrar e começar a queimar minha casa, isso não é uma boa coisa. O que é que difere dos dois? A sabedoria que eu tenho em usar o fogo. Então, qual a sabedoria? Agora é uma pergunta para vocês, assim. Qual a sabedoria que eu posso extrair da insatisfação? Agora eu vou fazer igual o mestre dos magos. Eu dou a pergunta e vamos embora. Tá? Roberto, Oi? oi. Dá para ouvir direitinho? O microfone Perfeito. estava meio. Essa questão do sofrimento, só para uma coisa que eu pensei sobre a insatisfação, a gente tem que pensar muito sobre as necessidades, né? Então, quando você for pensar em satisfação, você acaba pensando em quais são as suas necessidades como indivíduo, né? Até as suas necessidades no coletivo mesmo, para saber se o que você está passando é um sofrimento ou não. Porque a questão do fogo mesmo, dependendo da minha necessidade, ele pode me fazer sofrer ou ele pode me ajudar, né? Assim como qualquer outra coisa. Então, para mim, pensar no sofrimento e na insatisfação está muito dentro do que eu entendo como as minhas necessidades, né? E a partir do momento em que eu não consigo suprir aquilo, eu sofro. E aí é toda relatividade e etc. Mais ou menos por aí, pensei. Uhum. Eu não tenho uma resposta pronta, tá, galera? Diante disso. Eu só trouxe a reflexão e aí vocês ficam à vontade para acrescentar, tá? Realmente isso é um pouco estranho, né? A pessoa partilhar e ela fica assim, e aí, mas está certo ou está errado? Não tem. E também, dá para escutar direito? Tá? E também, a pergunta foi qual mesmo? Só para recapitular. Que Uhum. sabedoria, né, podemos obter da Extrair insatisfação. a Então, insatisfação. que nada também é permanente, porque a gente sempre vai estar insatisfeito. A gente quer tal coisa, quer um carro. Aí depois vai estar insatisfeito e vai querer outra coisa. Sempre, porque nada é permanente.
A senhora é uma danadinha, viu? Tá bem. É, que já tá meio que sabendo o ABC, mais ou menos. Isso é uma boa coisa. Então, vou ficar por aqui, galera. Agradeço a presença de vocês. Gostaria de lembrar da